E é nesse cenário que um deus chega ao Rio de Janeiro, o Deus Gaga, e esse Deus recebe culto dos seus agora, né, elementos que compõem a cena de uma invocação à beira-mar. Eu creio que alguns de vocês assistiram a live minha com o apóstolo Efraim, de Portugal. Vou ver se, inclusive, ele consegue fazer uma outra comigo amanhã, para a gente fazer o aprofundamento da última live nossa, porque falamos justamente de quê? Portais. E aí usamos a Torre Eiffel, usamos a Estátua da Liberdade e usamos o bendito Cristo Redentor. Quem estava nessa live ou quem assistiu essa live, coloca aí. Eu estava na live, eu vi o que aconteceu ou eu assisti e agora a minha cabeça deu uma bugada, né? Por quê? Nós vimos a posição de um triângulo equilátero formado por esses 3 pontos. Olha só, hein? Um triângulo equilátero. E conseguimos formatar um pentagrama. Quem lembra disso? Um pentagrama. Inclusive, dentro do bendito pentagrama, na área central, nós chegamos na possível posição geográfica de Atlantis. Inclusive, Atlantis apareceu ali na bendita da conversa. A Giovana esteve conosco, né, Giovana? Giovana lembra. Então o que acontece, né? O Rio de Janeiro vai ser palco em julho de um encontro do BRICS, que o nome é Rio Reset. E nesse Rio Reset, o objetivo do BRICS é acabar com o dólar, acabar com agora a bravata do Donald Trump e tirar o dólar de circulação das economias emergentes do planeta. Nós estamos falando, gente, aí em África do Sul, nós estamos falando em Índia, nós estamos falando em China, nós estamos falando em Rússia, nós estamos falando em Brasil, nós estamos falando nos Emirates, não é isso? Ok? Então, os países, Arábia Saudita, ok. Então, esses países iniciariam uma negociação sem a utilização mais do lastro do dólar, né? Inclusive, a China anunciou uma nova plataforma de negociação para justamente substituir todas as operações financeiras atuais e acelerar o processo entre o comprador e o vendedor. Então, né, quem atua no comércio, na indústria, na distribuição ou em área de serviço sabe que o contas a receber conta um monte e que o contas a pagar depende do contas a receber. O que a China fez? Ela pegou coisas que levavam dias e trouxe para uma questão de minutos. Então, isso torna a China extremamente atraente para indústrias, comércio, distribuição, agronegócios, né, a nível da plataforma BRICS, porque acelera a negociação de uma maneira assim fantástica, incrível, né? Então, para que ficar na mão dos americanos? Então, o BRICS vai se posicionar em julho, Rio de Janeiro, Rio Reset. Quem sabia disso? Bote aí, ó. Eu sabia. Quem não sabia, bota aí. Eu não sabia. Ok, se você sabia ou não sabia, você coloca aí hashtag Rio Reset. Hashtag Rio Reset. Então,
A partir desse posicionamento, essas nações, ok, elas se rebelam contra o dólar. É uma rebelião contra o dólar. É uma rebelião contra aquele que tecnicamente bancou historicamente todo mundo, e nós temos aí a maior dívida planetária na conta do Trump. O Trump, há cerca de 3 semanas atrás, né, cuspiu que se o BRICS fizer isso, ele vai estraçalhar o BRICS. Vai estraçalhar. E aí, gente, o termo agora estraçalhar é uma tradução tupiniquim da expressão que ele não vai permitir que eles ajam contra os interesses da América do Norte. Então, Trump se levanta também numa versão de Deus na América do Norte, ou se colocando como um representante de Deus na América do Norte, e diz que o povo escolhido, né, está também na América do Norte. E você vai entender o porquê do também. Por causa da grande aproximação dele do povo hebreu, do povo de Israel, nesse momento. Então, os americanos sempre foram muito próximos de Israel, mas agora, né, a aproximação é total. Inclusive, o genro do Trump, ele é israelita, né, ele é judeu, ok? Então, temos aí uma posição muito bem definida, muito bem definida. E Gaga chega justamente numa ação de preparação da atmosfera espiritual para essa ocorrência. Mas vamos lá então. Então eu vou pegar aqui, ó, a partir do capítulo 2 do livro Trevas, e eu vou pegar o texto, né? É o capítulo 2, no ponto 6. Esse livro, gente, o Trevas, o Batalha Espiritual, ele tem cerca de 396 páginas, né? 396, e o Trevas tem 270 páginas. 270 páginas. Então, 270 com 400 páginas, né? Daria 670. Eu creio que você tem que ler essas 670 páginas. Na verdade, você deveria estar comigo no Esquadrão Águia. Lá você tem todos os meus livros, todas as minhas mentorias, né? E num valor extremamente acessível à nossa plataforma. Mas vamos lá, então. O Senhor quer nos ensinar a natureza deste conflito espiritual. Por que a gente escreveu isso? Tá? Um dos grandes motivos é que a gente percebe a capacidade de esquecer ao longo dos séculos, ao longo das décadas e ao longo dos anos. Então, a turma tem muita dificuldade na transferência de informação e sedimentação de táticas de guerra no campo espiritual. Tanto isso é fato que o consórcio do Fofo do Rio de Janeiro apoiaram o atual gestor, olha só, o atual gestor, que foi consagrado com 80% dos votos e foi determinante em sua eleição justamente o consórcio Fofo evangélico. Né? Então, as nossas denominações do Rio de Janeiro, todas elas apoiaram o que agora vai ser, não só o ano passado foi,
o culto de Dona Inita, mas o culto também de Gaga, ok? Então, bota na conta do consórcio do Fofo, tá, gente? Vocês têm que entender, é igual a nossa turma lá da Papuda, também está ligado ao consórcio do Fofo, né? E aí nós vimos que a moça do batom, né, de fato, ela conseguiu os 14 anos, né, de retiro para pensar sobre tudo que aconteceu no dia 7 de janeiro. Nós temos hoje, né, alguns condenados já com sentenças, né, de 14, 17, 20, 30 anos, né, para pensar no que eles estavam pensando no dia 7 de janeiro para participarem daquela bagaceira do dia 8 de janeiro, né? Porque aquilo ali foi uma bagaceira. Você pode botar aí hashtag bagaceira, bota aí hashtag bagaceira, né? 8 de janeiro. Aquilo foi uma bagaceira, né? Pensa num troço estúpido, consegue piorar. Pensa em algo, né, quase com demência coletiva. Foi o que aconteceu ali e o consórcio do Fofo está envolvido com isso. Está envolvido com isso, né, porque aquela turminha tinha que ter saído de lá, né, já no dia 1º de novembro. Quem queria fazer um churrasquinho a mais, comer um torresminho, uma paçoca, né, a turma do pirulito. 1º de dezembro tinha que voltar para casa por causa das festas de fim de ano, mas resolveram ficar. Em 1º de janeiro, pós virada de ano, cada um tinha que pegar a sua prancha e pegar uma praia, a barraca, levar as crianças, né? Fazer churrasquinho em família, mas não. Eles resolveram pastar no Planalto Central. Pastar como gado no Planalto Central. E até hoje nós estamos aguardando o mistério de Adélio e o mistério de quem mandou eles pastarem no Planalto Central. Quem mandou aquelas 1.400 que é mais, vai chegar a quase 5.000 esse grupo, né, dos que pastaram no Planalto Central. Você sabe quem mandou eles pastarem no Planalto Central? E melhor, por que que não tiraram aquela turma de lá em tempo real? Você sabe por quê? Escreva aí, gente, escreva aí, né? Porque, por vezes, eu penso, né, qual é o parafuso solto na cabeça de todo mundo, né? Qual é o parafuso que soltou, né? Ó, preciso que deem os likes, gente. A turma está pedindo a sua ajuda aí e eu não quero interromper a live, porque se eu interromper, vocês não vão ter o que eu vou mostrar aqui. Então, me ajude dando o bendito do joinha, porque essa plataforma, né, ela age de maneira inescrupulosa na sua entrega. Na sua entrega, gente. Olha, a entrega, né? Vamos lá. Quem não teve o sininho tocado, põe aí. Quem não foi notificado da live, gente, coloque aí. Coloca aí, gente, para o pessoal poder entender o que nós estamos enfrentando. Porque isso é uma sacanagem. Esse é o termo. Esse é o termo. Olha só, Estela, ela é mantenedora do canal, Giovana é mantenedora do canal, tá vendo? O pessoal aí de verdinho, azulzinho, e eles não estão nem notificando os mantenedores do canal, gente. Isso é um absurdo, né? Estão tentando amordaçar o ancião, o bendito do algoritmo. Aí, olha a sequência de gente, ok? Olha só. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso é mas só para você entender que nós chegamos na terra do absurdo. Mas vamos lá. Precisamos nos tornar agora um grupo
de resistência humana, analógica, biológica e de resistência de fé cristã. Então, a invocação do Deus Gaga, ele vai trazer a maldição do BRICS. Bota aí, hashtag maldição do BRICS. Põe aí, por favor, hashtag maldição do BRICS. Ok. Deus Gaga vai trazer a maldição do BRICS. E a maldição do BRICS é justamente o Brasil agora não só sediar esse processo, mas também estabelecer um posicionamento, inclusive militar, porque estamos com uma oferta imperdível, que é receber os caças J-10 para o uso da base de Alcântara para lançamento de, inicialmente, ok? Agora foguete. Vamos lá. Fomos tomados por religiosidade. O jovem, clamando no chão, parecia Ana, embevecida. E agora, perguntada por Eli, você bebeu? Você está bêbada, mulher? Não, não. Eu estou com a alma amargurada. Então, o jovem, lá em Copacabana, ele estava com a sua alma amargurada, porque ele queria ser percebido pelo seu Deus. Né? Talvez ter um encontro, né? Ou pelo menos um olhar do seu Deus na direção dele. Toda aquela multidão foi para ver o seu Deus e foram surpreendidos pela pizza. Então, todo mundo comeu pizza. Vamos lá, então. Religiosidade, dogmatismo, mergulhados na zona de conforto carnal, ignorância, intolerância, ganância e criando processos litúrgicos para a manifestação do trevudo. Gente, essa é a cena. E o consórcio do fofo calado. E o consórcio do fofo calado. E o consórcio do fofo apoiando agora toda essa bagaceira. Eu creio que nós chegamos num período, né, de vela para Deus e vela para o trevudo. 2 velas para o trevudo e meia vela para Deus. 3 velas para o trevudo e 1/4 de vela para Deus. 4 orações para o trevudo e nenhuma oração para Deus. Gente, está acontecendo desse jeito. Passei em Resende, vindo para Taubaté, vi de novo a igreja luciferiana e agora não há mais uma estátua. Na realidade, está virando um museu de céu aberto com várias estátuas. Falha a memória, acho que eu contei umas 10, se não eram 12 estátuas à frente da igreja luciferiana, ali em Itatiaia, pós passagem do bendito pedágio. Então, você passou o pedágio, andou um pouquinho, talvez 5 minutinhos, e aí à esquerda surge a igreja luciferiana ali, né? Colorida, vermelho, preto, cruz para baixo, né? E uma série de entidades que estão ali para receberem como gaga culto, adoração, louvor e sacrifício. Isso é Brasil, tá, gente? Isso está acontecendo em todo o território brasileiro. E Gaga chega nesse momento, posterior ao que foi feito por Dona
e por Nita. Então, você imagina, hein? Você imagina o que está vindo aí. Você imagina o que está vindo aí. Ok. Temos agora, né, 4 coisas que precisamos pensar. Primeiro, por que que não há uma ofensa espiritual no Brasil? E quando eu falo em ofensiva espiritual no Brasil, é diante de todas as ofensas que Deus, através do consórcio do Fofo, tem recebido, porque, de fato, todo mundo está alisando o trevudo. Doutor, capelão, irmão, professor, amigo, ancião Alex, tem gente que não se dobrou ao trevudo? Resposta: sim, tem gente que não se dobrou. Nós temos aí os 7.000 de Elias. Né? Lembra dos 7.000? Se você conhece um dos tais, diga para ele, ó, doutor Alex falou que você deveria ser proeminente, que você deveria já estar propondo um ato de humilhação, porque a chapa é quente, porque está vindo o Rio Reset e estão assinando um monte de coisinhas que vão comprometer todos nós. Inclusive, né, eu fiquei, né, bastante bugado, porque tivemos um segundo deputado agora na emissão do seu passaporte, ele já com nome social, ele sendo constrangido, segundo a sua assessoria, recebendo um passaporte com o seu nome masculino biológico, nome de nascimento. O cônsul americano está considerando pimbolim e saco escrotal. E aí, o americano, numa posição de violação, segundo a percepção dos nossos 2 deputados, por causa da jurisdição brasileira, né? Eles querem entrar na casa do vizinho, segundo as suas prerrogativas. Você, como faz quando alguém entra na sua casa? Ele entra fumando charuto, ele entra baforando agora cachimbo, ele entra jogando na sua cara aquilo que é o entendimento, a compreensão, o desejo dele, ou você diz para ele que ele pode adentrar na sua casa, mas minha casa, minhas regras. Como é que funciona isso na sua casa? Sua casa tem regras ou a sua casa é a casa do bundalelê, ok? Todo mundo que chega, se ele resolver cagar na sua sala, ele caga. Se ele resolver mijar na sua cozinha, ele mija. Se ele quiser adentrar a sua geladeira, ele adentra. Se ele quer pegar o que está lá no forno, que é o seu jantar, ele mete a mão e pega. Como são as regras da sua casa? O americano, segundo o Trump, resolveu colocar regras que estão chocando os nossos parlamentares. Você também está ficando chocado, chocada com a posição americana de considerar apenas 2 gêneros, o macho com pimbolim pendurado e saco escrotal e a fêmea agora com uma racha entre as pernas e um sininho. Você acredita que o Trump ele se excedeu quando disse
que os outros 47 gêneros identificados não são reais e que só é real o pimbolim e o saco escrotal e a racha e o sininho. Coloque aí para mim, que eu gostaria muito de saber de você, se o pensamento do Trump, né, ele está cheio da erva, né, cheio de erva. De repente, como é que é o nomezinho daquela ervazinha que a galera anda querendo consumir aí? Como é que é o nome da erva, gente? Né? Tem uma ervazinha aí que a turma prepara, toma e todo mundo, né, começa a expandir a mente, expandir a consciência. Como é que é o nomezinho, gente, dessa bendita erva aí? Não é a tonha, não. Tem uma outra aí, a asqua. Como é que é o nome aí? Como é que é o nome aí? Escrevam aí o nome dessa bendita ervazinha, né? Que a galera está querendo tomar, porque de repente, né? O nosso amigo foi lá e tomou, experimentou, né? Como é que é o nome? Como é que é o nome da bendita da erva, gente? Como é que é o nome da erva aí? Aquele bendito chazinho aí que a galera anda tomando aí. Como é que é o nome disso? Está, né? Erva do trevudinho? Não, doutor Átila, tem até o nome. Ah, tá aí, ó. É ayahuasca. É isso, Bruno? Ayahuasca é com W, é com W ou é com Y? Eu sempre fico na dúvida aí. Em ser, olha só, é AY, é isso? É AY, é isso? AYUHUASCA. Será que o nosso amigo Donald, né? Ele está fazendo uso dela? Olha só, paz e amor está dizendo que no Zewa, pizza é um código. Olha só, é um código. Então, é grave, hein? Isso aí que você falou eu não sabia, não. Isso eu não sei. Eu achei muito estranho a comunicação, né? Me pareceu realmente que algo foi lançado na atmosfera não só daquelas pessoas, mas do Rio de Janeiro, todo um processo de vibração e de frequência, mas eu não sabia paz e amor dessa correlação. Mas alguém sabe se é código mesmo, se é um código, coloque aí, ó, eu sei, realmente é. Coloque aí, gente, não só para o meu próprio convencimento, que eu vou dar uma olhadinha, né? Depois, se alguém puder me mandar isso no Zap, no 21 995 31 34 49,